Boa tarde, mais uma vez ao vivo. Hoje a nossa viagem vai além do continente, nós vamos lá na Europa, vamos especificamente na cidade de Barcelona, vamos conversar com o jornalista e dramaturgo Kleber Luiz Bosque. Kleber trabalhou no Brasil com jornalismo cultural, ajudou em algumas televisões também, ao início de algumas televisões, mas se encontrou e se realizou no teatro. E Kleber estudou jornalismo comigo há muito tempo e nós vamos nos reencontrar aqui para falar como foi viver o ano de 2020 culturalmente na Espanha, as dificuldades que eles enfrentaram durante esse ano, e não poderia ser diferente, como o Kleber também é jornalista, vai nos informar como está sendo esse início de vacinação lá na Espanha. No domingo passado, os espanhóis já começaram as vacinações contra a Covid, e disso nós também vamos conversar com o Kleber. O Kleber já está presente aqui com a gente e nós vamos começar esse bate-papo. Olá, Lidiane. Oh, mas está tão escuro que Olá. não vejo. Pongo aqui. Agora se arruma melhor aí para a gente poder se ver. Pongo aqui. Aê, Sim, que agora saudades! pongo melhor. Tudo bem, como você está? Muito, muito bem. Então, eu já te apresentei aqui um pouquinho, né? Porque o seu currículo é bastante extenso. Jornalista e dramaturgo, hombre de la cultura na Espanha. E vamos falar dessa pandemia e como foi enfrentar, trabalhar com teatro diante dessa pandemia. Perfeito. Sei que a primeira parte, a primeira onda que chamamos aqui, como passou na Itália, que você conhece bastante bem, foi praticamente, parecia o final de uma guerra, porque tínhamos tudo fechado, nada funcionava. Só funcionava supermercados, inclusive hospitais estavam proibidos das pessoas se acercarem. Então, parou tudo. Não tinha metrô, não tinha ônibus, não tinha trem, o país parou. Com um certo pânico generalizado. Isso no ano passado, em 2019, no início da Sim. pandemia na Europa, A né? primeira, a primeira, a primeira parte da pandemia, mês de março. Isso. E foi terrível. E nesse período, então, quer dizer, você não trabalhou mais, né? Não conseguiu trabalhar nessa primeira onda. A gente trabalhamos desde casa. Muita parte das pessoas que podia trabalhar desde casa, que não necessitava ser presencial, muita gente trabalhou desde casa. No caso, eu trabalhei bastante desde casa e eu fiquei, primeiro mês, eu fui aqui uma das primeiras pessoas a ter o Covid. A mim me detectaram o Covid dia 16 de março. Foi leve, não tive muitos sintomas, mas eu fiquei isolado um mês. Uhum. Terrível, hein? Então você teve a experiência de passar pelo Covid. Graças a Deus foi com sintomas leves. Fala um pouquinho do seu trabalho aí na Leve. Espanha. Hoje você é diretor de teatro, né? Coordena uma Dramaturgo. trupe, podemos dizer assim. Fala desse teatro sem fronteiras que você trabalha. O teatro Tarantana tem um projeto aqui em Catalunha, tem uma referência de teatro, que é a dramaturgia, começando pela Sala Beckett, que é o L'Obrador d'Estiu, e o Teatro Tarantana, que é a sala que eu trabalho, ela tem um projeto de internacionalização da dramaturgia catalana. E eu coordeno desde 2008 esse projeto de conectar a dramaturgia daqui com a dramaturgia especialmente da América Latina
e Portugal, Itália também. Bom, eu já vinha numa sequência de trabalho aqui, porque eu tinha um dos meus projetos, dos meus textos já tinha recebido um prêmio em 2012, 2011, por aí, o prêmio Pepe Rubianes, e já tinha feito muitas residências artísticas, e então já vinha numa série de trabalhos muito duros. E isso facilitou também que a minha dramaturgia, meu trabalho como autor de teatro, meu trabalho como diretor de teatro tivesse um reconhecimento. Para mim, o que foi interessante foi que, como brasileiro, eu não Só um conhecia pouquinho. muito o teatro. Eu vou pedir para você erguer um pouquinho que está cortando a sua cabeça. Ok. Isso. E traz um pouquinho. E perfeito. Agora, ok. Ok. Para mim foi interessante foi que, como brasileiro, o meu trabalho na América Latina foi conhecido desde aqui e não desde o Brasil. Isso foi bastante curioso. Mas O é fato sempre assim, viu? A gente vai conhecer os vizinhos quando a gente está fora. Quando a gente está aqui, a gente não conhece os hermanos. Exatamente, exatamente. E aí eu organizo um festival que é uma mostra de texto de novas propostas que eu coordeno desde 2013. Esse é o primeiro ano que não organizamos pelo Covid. Então, são 9 edições, e além desse projeto, eu acabo no mês de julho, agosto, em plena pandemia, a gente organizou o primeiro encontro de mulheres criadoras de teatro com Colômbia e Chile. A gente acabou de fazer agora também em Caracas, não, que a situação de Venezuela é bastante complicada, político e economicamente, com o apoio da Embaixada de Espanha. Conseguimos organizar ali o primeiro encontro de criadores de 12 países, são 64 dramaturgos, e com o México, com o Chile, venho trabalhando com todos esses países, não aportando o meu conhecimento, mas também aprendendo com eles também, de alguma maneira, difundindo o trabalho deles. Meu trabalho também está muito enfocado em editar esse material agora, ano que vem, no primeiro semestre, saem 2 livros com um texto de 64 autores desses 12 países. Acabamos de fazer uma coisa bem bacana em Atenas, na Grécia, com universidades, na Rádio Iaspes, pelas mãos do professor Stil Rodareles, que é um esperto em teatro espanhol. E acabamos de fazer agora uma amostra de autores ibero-americanos ali também, com o apoio da Rádio Iaspes da universidade. Tudo isso foi feito de modo virtual, digital, pela internet. Para quem está lá, sim. Para quem está aqui, sim. Eu participo porque não podemos nos mover, o espaço aéreo está fechado. Então, a minha participação é sempre virtual. E quem está lá sempre é meio presencial e meio virtual. Entendi. E me diz uma coisa, aqui no Brasil, nesse momento, está tudo fechado. Cinema, teatro, tudo que diz a espetáculo não está funcionando. Até mesmo as novelas, que tem tradição no Brasil, então a televisão está reprisando novelas, porque muitas novelas tiveram que parar quando começou a pandemia, por não saber como, né, lidar com tudo isso. E aí, o governo federal criou no Brasil a Lei Aldir Blanc, que você deve ter ouvido falar, que é uma lei que financia os artistas culturais e também empresários da cultura. Na Espanha foi feito algo parecido? Na Espanha, se criou algumas medidas de ajuda a teatro, bares, restaurantes, casa de show, a nível
a nível de governo, a nível de governo da Espanha e a nível também de Estado, comunidades autonômicas, no caso o governo de Catalunha, o governo da Luzia. São medidas que foram tomadas porque os criadores aqui de teatro, especialmente, já vinham com precariedade de recortes econômicos e os teatros fecharam 2 vezes e abriram 2 vezes, agora está aberto. A primeira vez abriram 50% da comodidade, agora estamos com 70%. Então o governo criou várias baterias de medidas para ajudar o setor cultural. E ainda estamos batalhando. E o setor cultural ainda tem muito tempo. Ainda estou na batalha aí, né? Porque na Itália, a questão de 30, 40 dias atrás, teve uma grande manifestação em Milão com o setor da cultura, pedindo para que se fizesse alguma coisa, porque senão o setor morre. E pensa Itália, né? Teatro, Milão. Primeiro fizemos uma greve. Fizemos uma greve primeiro, para um parão cultural. Depois se criou a nível de Europa o linha vermelha, linha roja seria aqui em castelhano, onde o setor da cultura começou a pressionar a sair nas ruas, claro, com todos paramentados, com máscara, com todos os cuidados. E os mais prejudicados são o pessoal do espetáculo, o pessoal de casa noturna, casa de shows. Eles têm assim mais gastos. Os teatros em geral aqui, a maior parte dos teatros, eles já recebem uma subvenção pública ao teatro. O teatro aqui é meio privado e meio público. Tem as salas públicas, mas o que seria conhecido como teatro privado no Brasil, aqui é misto, aqui é meio privado e meio público, apesar de grande parte vem do público, do setor público, que é 80%. Mas pensa, por exemplo, mais ou menos por ano, mais de espetáculo. Então, são muitas companhias que passam. E, claro, essas companhias têm de companhia com 2 atores, 3 ou 4 ou 5 ou 6 mais atores. Cara, isso significa que essas companhias ficam sem dinheiro da entrada, da produção. Então, temos diferentes coletivos a nível de Catalunha, a nível de Espanha e a nível da Europa, que é o linha vermelha, que cada semana o pessoal de espetáculo, especialmente, sai nas ruas para manifestar. Olha só, então eu não segui todas as manifestações, vi uma bem interessante em Milão, porque um colega nos mandou algumas imagens aqui para a gente rodar. E qual é a situação hoje na Espanha para o setor cultural? Porque vocês ainda estão aí enfrentando a segunda onda, tá, né, chegando mais forte ainda, o Reino Unido aí descobriu uma nova versão dessa doença. E o que está acontecendo na Espanha? Temos uma campanha chamada Cultura é Segura. A cultura é segura. Tanto que começamos com 50% dos assentos, que foi reduzido a capacidade, e conseguimos convencer a prefeitura a subir de 50% para 70%, porque não tivemos nenhum caso assim que sabemos de contaminação. É lógico que dentro do teatro, tudo na entrada, eliminamos papel, tu vai no teatro e não tem papel na entrada para receber. Você faz tudo virtual. Então, e na entrada tem que utilizar álcool gel na entrada, limpar as cadeiras, os assentos, estamos cumprindo todas as normas, máscara, tudo. E então conseguimos subir para 70% a capacidade. Mas temos que pensar que o teatro ficou fechado desde o mês de março, todo verão. Abriu em setembro e voltou a fechar e abriu outra vez em outubro. Então, temos que recuperar esse dinheiro, essa recaudação. Agora mesmo, os teatros estão funcionando com 70%
da sua capacidade, mas a única coisa que está fechada são os bares bares e casas noturnas, porque o tema do álcool, o pessoal bebe e relaxa. Não? No Certo. teatro, não. No teatro, o pessoal vai lá, vê o espetáculo e vai para casa. Também uma coisa interessante também que aconteceu com o teatro é que aqui temos uma redução de mobilidade. Por exemplo, eu vivo no município ao lado de Barcelona, próximo. Então, a partir de sexta-feira, às 6 da manhã, até segunda-feira, às 6 da manhã, eu não posso sair do meu município e ir a Barcelona, que é a restrição de mobilidade, de movimento. Então, os teatros que fizeram, o teatro aqui funciona de quarta a domingo. Funciona todos os Uhum. dias, o teatro. Só que segunda e terça-feira a gente trabalha com projetos especiais. Então, a temporada começa sempre de quarta a domingo. Então, que fizemos um teatro, porque tem muita gente que vem de fora do mundo de Barcelona para ver espetáculo. Então, o que fizemos foi não começar a temporada da quarta-feira, mas começar na terça, ganhar um dia a mais para que as pessoas possam ver um teatro. Então, o teatro agora, como funciona também 70%, a gente pactou que os teatros funcionem de terça a domingo. Certo. E aí está Então, ganha um funcionando, dia. né? Até que a coisa não se restrinja, não tem um novo decreto, funciona normal. O cinema também funciona? Com capacidade reduzida também. Uhum. E Capacidade Espanha reduzida. já. E do seu trabalho, o que você me conta mais, né? Porque são mais de quase Gente, 20 anos na Espanha, né? sim, De jornalista cultural ou político, aquilo que você imaginava enquanto a gente estudava, para o eu achava que ia. e Sim. se descobriu. Você está satisfeito, está contente com o que você está fazendo? Tanto que você está publicando livros agora. Sim, a gente está digitando. Você lembra, quando a gente estava na faculdade, a gente diziam que, geralmente, quando você fazia faculdade no interior, que não era a USP ou não era a Unesp, falavam que pagou, passou. E alguém, não sei se foi a Semira, mas alguém comentou que quem faz o aluno não é a universidade sim, o aluno sim faz a universidade. Então, eu penso que a nossa geração, a gente foi atrás, a gente não ficou só ali os 4, 5 anos na universidade e depois parou. A gente foi atrás, eu fui fazer cursos, eu fui ganhar experiência. Eu tive, talvez, a sorte, a gente nunca sabe como funcionam essas coisas, que eu, por acaso, fui fazer um curso na USP e eu fazia teatro amador e um professor me levou para o Teatro do CUSP, que é o CUSP é a antiga Faculdade de Filosofia, onde estudou Fernando Henrique Cardoso. Certo. E aí é o Teatro do TUSP na Maria Antônia. Quem estudou a década de 60, as batalhas entre Mackenzie e o TUSP, conhece. E depois de estar um ano nesse grupo de teatro da universidade, eu fui trabalhar com um ex-professor meu, que foi professor, secretário de Cultura na cidade de São Paulo, para implantar uns projetos de descentralização da cultura, da arte, levar teatro à periferia. Então aí começa todo o meu envolvimento com o teatro. E aí eu fui fazer cursos eu fui para a Escola Livre de Santo André para fazer curso de dramaturgia, de direção teatral. Eu fiz muitos cursos nessas universidades, tive professores maravilhosos, como o Luiz Fernando de Abreu, que escreveu Hoje é Dia de Maria, como o Thor Antônio Araújo, que é do Teatro da Vertigem. Eu tive figuras interessantíssimas. Eu tive o prazer de poder conhecer Jean-Francis Guarnieri, organizamos os 50 anos do Teatro Arena, no início de 2000, e veio todas aquelas pessoas que... Bom, Maria Bethânia se deu a conhecer no Teatro Arena, no show Opinião, que é o antigo Teatro Eugênio Kuzner, aí em São Paulo. Então, eu tive a oportunidade de estudar
porque a Semiramis, nossa professora de cultura brasileira, nos meteu, nos conduziu a esse âmbito de conhecer a cultura brasileira, de conhecer a bossa nova, de conhecer o tropicalismo, e eu tive a sorte depois de conhecer alguns desses personagens que a gente estudou, tive a oportunidade de conhecê-los no teatro. Então isso para mim foi enriquecedor. É lógico que quando eu cheguei aqui na Espanha, em 2004, eu tive que me empapar, eu tive que estudar, eu tive que conhecer o teatro daqui, tive que conhecer a cultura Tem que daqui, aprender a aprender. língua, né? Por mais que a gente saiba, tem que aprender a língua para você entrar de verdade, seja o que E, for. e aqui, Se e você aqui não temos, faz, mais nada. não, e aqui tem uma coisa. Quando eu cheguei aqui, como meu companheiro, meu marido, ele é daqui, ele é espanhol, então eu já comecei no Brasil, no Instituto Cervantes, a estudar castelhano. Mas tem uma coisa. Em Catalunha se fala catalão, o catalão. Que E é aqui é diferente, né? exato, como em País Basco tem euskera, tem língua própria aqui, o catalão. Então eu fui É como aprender na catalão Bélgica porque o teatro é também. Na catalão. Bélgica tem duas línguas. Uma parte fala o francês e outra parte fala a língua da Bélgica lá, que ninguém entende nada, viu? Flamenco, exatamente, exatamente. Como na Inglaterra, o país de Gales fala o galês. É. Então, Então, mas que história linda do teatro, de dedicação, de paixão, né? É assim, é, uniu tudo, o universo te ajudou bastante, você pode ter certeza, viu, Kleber? Quando a gente é eu ser acho que, de luz, tudo acontece para o bem. eu acho que a gente teve essa sorte, que a gente teve que viajar. Eu creio que a gente somos nômades, não? E a gente tem essa necessidade de investigar, de aprender. Então, as coisas acabam confluindo nessa direção, não? Então, Então, atenção que você está saindo, hein? Está indo embora a tua imagem, está quase indo. Isso, bota agora fé. sim. Vou assim, agora sim. Então, Kleber, agora tem um projeto do livro para 2021, mas vamos voltar um Sim, pouco à pandemia e saber como foi, né? Que é a curiosidade nossa também. Você, como jornalista, sempre é jornalista, né? A gente sempre acaba leio observando muito. a sociedade, né? E eu queria assuntar como que você viu esse primeiro processo de vacinação contra a Hum. Covid aí na Espanha, que começou no domingo. Domingo. Primeiro, o processo de vacinação do Covid, não sei, 19, começou com as pessoas, como se chama isso? Anciãos que vivem em residências. E aí no Brasil Sim, seria um casa de geriátrico, repouso. geriatria, alguma coisa assim. Isso, aqui no É, Brasil nós chamamos de casa de repouso. casa de repouso, ok. E aqui começaram domingo. Domingo. A primeira mulher a ser vacinada tem 96 anos. Lúcida e independente, 96 anos. Aqui na UE, porque quando falamos no caso, de vacinação, de alguma coisa de economia, tudo se decide em Bruxelas, não se decide na Espanha ou na Alemanha, ou na Inglaterra, decide em Bruxelas, que é a capital da União Europeia. Eles decidiram por duas vacinas, a Pfizer e a Moderna. Duas E, vacinas americanas. exatamente. Tá, e também tem uma terceira que entrará, que é a Johnson Johnson. Agora mesmo, as duas que passaram e que parece que tem mais de 85% de eficácia, 90% ou mais, são a Pfizer e a Moderna, que são duas doses, que começaram esse domingo. Hoje chegou o segundo lote, que tinha que chegar ontem de Bruxelas, chegou com um retraso porque a União Europeia, a UE, decidiu que até o mês de junho toda a UE tem que estar vacinada. Toda a UE. Fantástico. Uhum. Isso vamos ver. Mas tem uma coisa interessante, porque eles começaram a vacinação,
mas eles mantêm as restrições, porque eles creem que só a vacina não é suficiente, tem que ter tratamento também. Então, porque o Certo. pessoal está muito, o pessoal tá muito com a ideia de chegou a vacina e acabou. Não, não chegou a vacina e acabou, não, porque as infecções elas sofrem mutação, elas sofrem Uhum. mutações. Então, apesar da vacinação, as restrições seguem. E nesse mês de agora, com as festas de fim do ano, parece que eles vão aumentar mais ainda As as restrições. restrições. Sim, são bastante Continua restritos. tendo que usar máscara na rua, tudo igual. Não Sempre, é porque tem sempre. vacina que liberou tudo, Não, né? não. Aonde você entra, você vai na farmácia, você vai no ônibus, você vai no metrô, tem álcool gel, é obrigatório usar máscara, a polícia, por exemplo, para você ter mais ou menos uma ideia, na entrada dos municípios tem polícia para ver se tem pessoas que não estão cumprindo. Tem, por exemplo, eu vivo numa cidade de praia, então tem pessoas que têm aqui, que vêm fim de semana a comer em algum restaurante. Então, não pode, está proibido. Então, tem o posto de esquadra, que é a polícia daqui, eles estão a partir de sexta-feira, às 3 da tarde, eles fecham todas as pistas, todas as estradas, Central. Uhum. para, abrem os carros para ver se tem maleta, eles entram nos ônibus para ver se tem pessoas saindo das suas cidades para ir a outra próxima. Então E na bastante Espanha? restrito. Na Espanha, tem algum movimento contra a vacina? No Brasil, nós temos. Eu acho que você Tem, acompanha um pouco as sempre tem notícias. E na maluco para Espanha? tudo. Né? Sempre tem maluco para tudo no mundo. Então tem os terraplanistas, como tem o terraplanista, tem também os antivacina. E, na Uhum. verdade, eu penso que essas pessoas são pessoas completamente despreocupadas, não têm o que fazer, porque se você não precisamos ir muito atrás na história, se pensar que a tuberculose, como chama, o sarampo que tinha, as crianças até hoje se vacinam contra a poliomielite, não? Tudo isso, muitas dessas doenças que estavam que vão se eliminar ou extinguir foi graças à vacina. É lógico é, que tem pessoa que, mesmo com a vacina, existe pessoas que não, de repente, por alergia, alguma coisa assim, pode ser que não, uma não serve, mas tem outra. Tu não pode tomar, por exemplo, eu fui asmático na infância e na adolescência, e eu não podia tomar minofilina ou teofilina, mas eu podia tomar corticoide. Eu Então, já não posso com corticoide. aí, tá vendo? Porque eu tinha alergia, eu tenho. E é como a lactose, desde pequeno, tem pessoas que mamaram no peito da mãe, eu não mamei porque eu sou alérgico à lactose. Então, isso passa com as vacinas também, mas aí estão muitos tipos de vacina. Eu penso que esse pessoal antivacina, eles fazem um desfavor completo à sociedade, porque a verdade é que as pessoas estão morrendo. Então eu penso que até que um antivacina não morre a mãe, não morre o pai, não morre o irmão, ele é antivacina. Então quando morre uma pessoa próxima, ele aí muda de time. É o que está passando com as pessoas que não respeitam na sua intimidade, no seu círculo, elas não respeitam as medidas de segurança contra o Covid. O que passa? Nossa, é 15 dias. É 15 dias. Em 15 dias, se você pegar o COVID de maneira dura, severa, é, ou você vai ficar numa UTI, entubado. Eu tenho um amigo que ficou 1 semana e meia entubado, outro ficou 1 semana, mas não ficou entubado, ali lutando com a morte. E que é a verdade. Você pode ser, a pessoa pode ser a antivacina que seja.
se pega o COVID de maneira severa, brigará com a morte. Porque a primeira coisa que afeta são os dois pulmões e todos pegam pneumonia. É na realidade. E as pessoas estão morrendo como mosca. E no Brasil, estou vendo cada semana, não 900. Aqui na Alemanha mesmo, a Alemanha teve muita resistência em colocar restrições, como fizeram com Itália e Espanha. E a Alemanha chegou a quase 1.000 pessoas agora, morte diária. Então, Londres hoje, 1 hora da tarde, horário aí na Europa, registrava o maior número de contaminação em 24 horas. Foram 49 mil pessoas em 24 horas. Catalunha chegou hoje a mais de 3 mil contágios. Mais de 3 mil contágios. Mas chegou no Holanda, Espanha teve quase 900 mortos, 800 e pouco ao dia, em 24 horas. E a Alemanha chegou essa semana, uma semana seguida, com quase 1.000 mortos cada dia. A chanceler Angela Merkel colocou a mão na cabeça, apavorada. E olha que a Alemanha tem as grandes farmacêuticas do mundo, estão concentradas em Alemanha. Então, eu penso que os antivacina fazem um grande desfavor. É antivacina até que morra a mãe, ou a irmã, o filho. Sabe? A gente fala a mesma coisa aqui no Brasil também. Tem muita gente contra, remando contra, querendo dar indicação de remédio, sabe? Quer saber mais que cientistas, tudo, e no fim é aquilo que é. Mas voltamos à cultura e falar um pouquinho de você. Qual que é a expectativa para 2021? Quais são os projetos? Fala bem detalhado agora dos seus livros. Já tem título, já está meio que tudo programado, esses livros? Sim. A gente, para 2021, a gente tem um trabalho que interrompemos, porque não podemos ensaiar, que é A Morte de Hércules, que é um projeto onde são 2 dramaturgos, eu e um segundo, que é o Gerard Viladarga. A gente escrevemos juntos durante a pandemia, a gente se escrevia e um enviava o texto para o outro. É um texto onde a gente fala da morte da masculinidade, utilizando o último trabalho de Hércules, o mito de Hércules. A gente investiga de onde vem a nossa masculinidade, de onde vem o machismo, não? E por isso se chama Morte de Hércules. Todo o tema da mulher, os avanços, esse novo feminismo que é tão diverso e plural, o tema do gênero. Não? Então a gente interrompeu quando a gente ia para a sala de ensaio. Então a gente retomou agora, a gente começa 9 de janeiro os ensaios, são 3 atores. A gente volta para estrear em 2021. A gente sai 2 livros e quem faz o prólogo é o professor Stil Rodarellis, da Universidade de Atenas, que o primeiro livro é um voo sobre o terceiro Reich em português, que é uma revisão sobre textos de Beckett, revisão sobre o texto de Bertolt Brecht, sobre o fascismo, e a gente temos vivido na Europa, essa onda do fascismo que a gente está vivendo também chegou ao Brasil com Trump e Bolsonaro, e a gente queria revisar, fazer uma reflexão sobre isso. Então chama-se Um Voo sobre o Terceiro Reich, que é o nosso olhar sobre essa nova onda do fascismo. São 18 autores escrevendo para esse livro. E depois tem um segundo livro. Eu quero uma cópia, hein? Pode reservar uma cópia. Eu vou enviar uma cópia para você e para a Semiramis. Eu sempre digo que a Semiramis dizem que é curioso isso. Não sei se você pensa igual. E na universidade a gente tem sempre professores referentes, não? E a Semiramis é minha grande referência. Ela fica super emocionada porque eu trabalhei com o Frateschi, que é uma grande figura do teatro, mas a Semiramis veio primeiro, foi a primeira, nosso primeiro contato na universidade. E a Semiramis para mim é uma referência. Não posso nem esquecer da Semiramis, foi minha orientadora. Maravilhosa. Maravilhosa. Na minha tese foi cultura, né?
a possibilidade de a cultura chegar para todo mundo, não ser só elite. Então, eu defendo a cultura para todos. Ah, maravilhoso. E ela era uma referência. Então, enviarei o livro para vocês duas. O segundo livro, a gente escreveu, quando veio a pandemia, eu fui, é, eu tive sintomas leves e quando chamei o médico, ele não podia ir no hospital, comentou, daqui a 2 dias você passa e vamos fazer a prova, PCR. Fiz o PCR e saiu negativo, saiu positivo, dia 16 de março. E aí eu comecei a trabalhar dentro de casa. Então, eu, com esses amigos, esses 18 autores, o que a gente vai fazer? Um amigo lançou, de Madrid, lançou a ideia de vamos escrever durante o confinamento. E a gente escreveu, começamos a enviar esse texto um para o outro, e saiu 23 textos maravilhosos, que são histórias. E esse livro se chama Dramaturgia de Confinamento. Que legal. Dramaturgia de Confinamento, É que faz. ótimo, né? E vocês vão fazer em várias línguas ou só em espanhol? Pretende fazer em Não, português? ele sai em três, ele sai sai uma primeira edição pela Universidade de Novo León, do México, sai uma segunda edição pela IASPES, que é uma versão espanhol e grego, pela Universidade de Atenas, e sai uma terceira versão, que é pela Embaixada de Espanha e o Teatro La Esquena de Caracas, Venezuela. Que maravilha, parabéns! Desejo todo sucesso aí com esses livros, com os projetos e quero voltar a falar mais contigo aí, para a gente falar da situação toda na Espanha que está se passando, né? E poder ter você também, que saudade! Vamos esperar que julho, como máximo, ver como estão as coisas aqui. Eu tenho mais vontade de ir ao Brasil. Eu tenho vários convites para agora mesmo. Eu tenho trabalhado com o pessoal de Minas que estão fazendo um trabalho em São Paulo maravilhoso, receberam alguns prêmios e eu tenho vários convites para ir, para trabalhar e eu estou esperando passar esse período para poder fazer uma viagem, porque eu também quero ir à Argentina também, tenho uns amigos aí da Argentina. Então, tem que parar no Paraná, meu querido. Tem que parar, porque aqui Todo é ano, a Argentina. que você estava na Itália, mas todo ano que eu vou ao Brasil, eu vou a Curitiba porque eu tenho um grande amigo em Curitiba. Certo. Curitiba é um Então, aqui pouquinho no longe, Paraná. mas Londrina, Maringá e depois lá Foz do Iguaçu, Argentina. Sim, eu Cleber, adoro. que bom te rever, ver você aí, Também, esse brilho também, todo na Espanha, trabalhando naquilo que você gosta, né? loucura. Olha, sucesso, Você muita tá luz bem. aí e um ano novo repleto de prosperidade. É você também, que a gente tenha um ano novo bastante bacana. Eu vou perguntar aos amigos aqui, porque os amigos de São Paulo sempre, o pessoal do teatro é muito místico, essas coisas assim. Então tem sempre o tema de que ano, esse ano vai ser, vão reger que orixá, que santos, que não sei o que e tal. E me enviam. Então vamos escrever que esse ano de 2021 seja um ano mais interessante. 2020 foi um ano, por um lado, escuro, um ano cinza. A Bethânia estava fazendo um show, a Maria Bethânia, que chamava Claros Breus. E eu penso que o Brasil está vivendo esse momento, não? Onde tem pequenas luzes que de alguma maneira nos faz descobrir coisas não nesse país. É um país que tem um potencial tão gigante de cultura, de brasileira tão gigante, o brasileiro é tão maravilhoso, nossa cultura é tão rica, nosso país é um país absurdo, né? Maravilhoso, mas também tem esse lado que a gente descobriu nesses últimos 2 anos, né? Esse lado que podemos chamar de bicho de 7 cabeças. Não? A gente não sabia que a gente Então, tinha mas esse. eu tenho a impressão
que Deus mandou tudo isso, sabe? Para falar assim para todo mundo. Vamos parar um pouquinho. Vamos olhar para nós mesmos. Vamos dar mais atenção para quem está do teu lado, né? Isso é muito interessante o que está falando, porque os amigos que moram sozinhos, tem amigos que moram sozinhos, que a solidão bateu muito forte. E eu tenho amigos com depressão com relação a isso. Aqui também, aqui agora estão fazendo, saiu no Diário ao País e é o periódico de Catalunha, onde a coisa da depressão está muito forte com o tema da pandemia. Aqui no Brasil se fala também que a próxima doença a superar em 2021 vai ser a depressão. Analistas falam isso. Exatamente. E a solidão que essa uma coisa bacana uma coisa boa dessa, não sei se pode dizer coisa boa, não? Dessa pandemia é que nos revelou quem eram as pessoas que a gente está e com quem a gente queria estar, quem são os amigos. É curioso porque com os amigos do Brasil, todos os dias nos falamos durante a pandemia, desde o mês de março. Isso é curiosíssimo. A gente está a 10 mil quilômetros de distância, mas a gente fala, a gente não sei quando não sei como vai ser quando a gente se encontrar, mas não sei se vai ser abraço ou choro. Mas vamos esperar que pode abraçar, né? Exatamente. Isso é importante. Isso é importante. Que é o que eu falo, né? Em outros países, não sei na Espanha como é o calor, né? Mas aqui no Brasil, acho que o que o povo mais sente é essa falta do abraço, do beijo, beijando todo mundo, abraçando o brasileiro é muito de toque, o brasileiro, isso, nossa, nossa, é muito duro você não poder abraçar as pessoas que você quer. É muito louco. Kleber, vamos encerrar. Adoraria ficar o dia inteiro aqui, horas de a fio contigo conversando, mas vamos encontrar mais motivo para a gente se encontrar. Perfeito. A sua mensagem aí para o povo do Brasil, para o setor da cultura, que está passando momentos difíceis, o Brasil está andando bem engatinhando devagarzinho, aqui está tudo fechado, não abriu nada, tudo só funciona de modo online, digital, na internet, mas nos teatros não acontece nada. Vamos dar uma força aí para os nossos artistas brasileiros. Eu acho que tudo passa. E depois eu adorei uma live que fiz com a Daniela Mercury, de vários artistas cantando aquela canção, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Com certeza. E para 2021, o que esperar? Eu creio que, não sei se estou adicto ao trabalho, mas o que eu espero, a primeira coisa eu penso é saúde, a todos, desejo a todos saúde, paz, saúde, porque trabalho a gente corre atrás. Saúde e paz para todos. Trabalho a gente corre atrás. Tá certo, meu querido. Muito obrigado. Namastê pela sua participação aqui com a gente. Daqui a pouco vai estar disponível no nosso portal e na Web TV também esse material. Eu mando o link para você distribuir aí para os amigos espanhóis e os brasileiros que estão por aí. Tá bom? Perfeito. Um grande beijo. E até uma próxima. Boas festas. Boas festas. E boa noite. Aqui já é noite. Boa noite. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Grazie. Ciao. A ti. Muitas gracias. Ou muitas mercês. Perfeita. Adeu. Tchau, querido. Muito tchau, obrigado. Tchau. Gente, como é gostoso encontrar os amigos da gente, mesmo que estão longe, né? Foi ótimo esse encontro com o Kleber. Estudamos juntos na Universidade de Marília Jornalismo e hoje ele está na Espanha. Hombre de la dramaturgia, diretor de teatro, com projetos interessantíssimos, sem fronteiras, com gente do mundo inteiro, fazendo cultura lá na Espanha. Essa foi a nossa transmissão do momento. Falamos da cultura, como a cultura está sendo vivida na Espanha e falamos desse momento tão crucial
crucial, que também é a vacinação. Eu volto a qualquer momento com mais informações do nosso portal e você já sabe, quer saber notícia fresquinha da cidade de Maringá, do Paraná, do Brasil e do mundo? Entre no nosso site fatomaringá.com.br e eu volto a qualquer momento. Até mais!